Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, agora e para sempre. Vamos para mais uma reflexão, hoje 11 de março. Simplesmente obedeça. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Gênesis capítulo 7, versículo 5. Neste trecho bíblico, somos transportados para o episódio em que o Senhor instrui Noé a construir uma arca, pois a terra seria devastada por um dilúvio, por causa da impiedade dos seus habitantes. Noé, mesmo não sendo jovem, aceitou o desafio e, ao longo de muitas décadas, constrói a arca segundo as especificações que Deus lhe dera, demonstrando coragem, fé e obediência. Esta história é completa de lições sobre coragem. Note que Noé enfrentou um desafio gigantesco. Ele teve que aplicar fé e mostrar comprometimento, mesmo quando aos seus olhos parecia impossível. Construir aquela arca, imagino que Noé enfrentou muitas críticas, pois o Senhor estava fazendo aos olhos humanos parecia uma completa loucura, mas mesmo assim ele decidiu obedecer. Da mesma forma, Deus deseja obediência de cada um de nós. Muitas vezes tomei decisões ousadas que não pareciam fazer sentido no primeiro momento, mas eu sabia que estava sendo direcionada pelo Pai. Ao torná-las, nem sempre o resultado foi imediato, mas ele sempre veio e foi surpreendente. Por isso aprendi que obedecer a Deus muitas vezes é ir contra a maré. Exige fé e confiança, mas sempre vale a pena. O chamado de Deus para viver o extraordinário implica muitas vezes desafios que demandam coragem, mas as promessas se concretizam com a soma da interação da vontade de Deus e a nossa decisão em obedecer Ele. Se você quer viver novos níveis de experiência com Deus, realizando grandes projetos e sonhos, precisa de coragem para dar um passo de fé e obediência. Mesmo que aos seus olhos físicos pareça impossível, lembre-se, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 18, 27. Há coisas que você não vai entender, apenas obedeça. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela realiza o que profere. Ao enviar a sua palavra ao coração humano, Deus confia e espera que ela seja bem acolhida e produza abundantes frutos. Quando nós fizemos a oração que foi ensinada pelo próprio Jesus, o Pai Nosso, convida-nos a nos erguermos à altura da vontade de sábia e amorosa de Deus para torná-la nossa. Com essa condição, a oração se tornará frutífera. Então, gente, como fala aqui a reflexão, né? Deus mandou que Noé fizesse a arca. Noé, mesmo sendo já uma pessoa idosa, Noé achava impossível
de fazer como Jesus, como Deus pediu. Mas mesmo assim, Noé não desobedeceu. Obedeceu a Deus a todo momento. Fez a arca. Eu acho que muitos de vocês sabem da história do dilúvio, né? Que quando chegou o tempo do dilúvio, Moisés pegou a família de Noé, pegou a família dele e um casal de cada espécie de animal e colocou na arca para sobreviverem ao dilúvio, enquanto que toda a terra foi devastada. E foi devastada por quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência do ser humano. E hoje, gente, aí há pessoas que dizem assim, não existe final do mundo. O mundo não vai acabar. Está na Bíblia. Está na Bíblia que o mundo vai acabar. Né? É bíblico que dessa vez será acabada pela mão dos homens. E isso já está acontecendo. O homem, ou seja, nós, estamos destruindo o mundo. Nós estamos destruindo a natureza. Nós estamos destruindo o que Deus nos deixou. Hoje ninguém respeita mais ninguém. Hoje já tem pai contra filho, filho contra pai, como a Bíblia fala. Muitas vezes eu não sou de assistir televisão, mas mal é ligado a televisão aqui na minha casa. Mas às vezes assim, quando meu companheiro estava assistindo alguma coisa, se escutava que tal filho matou o pai, ou tal pai matou o filho, matou a esposa e matou não sei o quê. Então, isso já são tudo profecias que já vêm na Bíblia, que já tem na Bíblia. A gente muitas vezes olha assim, tanta beleza, vamos supor aqui no lugar que eu moro, como vocês muitas manhãs escutam o canto dos pássaros, esse silêncio, como agora é cedo, né? Então muitas vezes vocês, e assim, ó, a gente sente uma paz interior tão grande, a gente sente a presença de Deus em tudo que a gente olha, em tudo que a gente toca. Então, hoje existe muita desobediência a Deus, existe coisas que o homem está fazendo que está destruindo outros homens. Hoje em dia a gente olha a juventude, meninos de 15, 16 anos já se drogando, meninas já se prostituindo, né? E até mesmo muitas pessoas mais velhas também. E eu pergunto, por quê? Para quê? Porque realmente, gente, não estão obedecendo a Deus. Porque Deus é tão claro nas palavras dele, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento já é Jesus, né? Sobre a obediência, sobre o amor, sobre a paz, sobre a união e sobre os propósitos, né?
Muitas vezes, eu sempre digo assim, ó, já teve uma época, sabe, que eu fiquei meio que afastada da igreja, afastada de Deus. Eu não fazia oração, eu não ia para a igreja. É assim que começou, acho que a minha doença, a minha, as minhas dores mais fortes, né? Porque eu já sentia dor há muito tempo. Assim que começou as minhas dores mais fortes, eu me olhava no espelho e dizia, meu Deus, como eu tô, que coisa feia que eu tô, como eu tô acabada, uma pessoa da idade que eu sou, que realmente da primeira para a segunda cirurgia eu fiquei muito acabada, ainda estou, mas estou já me refazendo, né? Então eu não ia para a igreja, eu não fazia oração, eu nem lembrava de Deus muitas vezes. E, gente, eu só tenho a dizer a vocês que quando a gente está afastado de Deus, nada na vida da gente dá certo. Nada, nada. Como eu já falei, eu sou católica. Eu faço a oração do Santo Terço. Muitas vezes eu faço 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. E eu te digo que eu ganho uma mixaria no INSS e eu sobrevivo muito bem com o que eu ganho. Eu consigo pagar minhas contas, eu consigo comprar algumas coisinhas que eu quero, eu consegui deixar minha casa do jeitinho que eu quero. Comprei móveis em 12 vezes no cartão, comprei. Tipo, o meu sofá eu acho que eu acabei de pagar agora em março, a parcela do cartão. Mas eu adquiri, tá ali, é meu, né? Como as minhas camas. Então eu tenho tudo do melhor. Porque se eu não tivesse em conexão com Deus, se eu não estivesse junto de Deus, talvez esse dinheiro voaria da minha mão sem eu nem ao menos saber para onde eu coloquei. Então eu sempre digo, quando a gente está com Deus, tudo na vida da gente parece que dá tudo tão certo. Parece não dar tudo tão certo na vida da gente. Até mesmo em questão financeira. Deus sabe usar a gente certinho. É como se ele dissesse, filha, tu recebe isso, tu faz aquilo outro, com o dinheirinho que tu ganha, sabe? Então, mas a obediência na terra hoje, a desobediência na terra hoje, eu acho que está pior do que era antigamente. Babilônia foi uma cidade que foi destruída por prostituição, por adoração. E hoje, então, se Jesus dissesse que vou destruir tal cidade por causa de prostituição e droga, teria que destruir o mundo inteiro, né, gente? Muitos dizem ser uma doença, né? A droga. E às vezes eu quero pensar que sim, às vezes eu penso que não. Eu falo isso porque eu também tenho um filho, o meu filho mais velho. E só quem é mãe sabe o quanto é triste
saber que tem um filho que é dependente químico dessas, Deus que me perdoe, dessas pragas, dessas drogas. Eu sofro. O último contato que eu tive com ele foi ontem. Ele e a mulher discutiram, separaram. Agora eu não sei se voltaram de novo, se não voltaram. Ele fala pra mim uma coisa, ela fala pra mim outra. Mas assim, nunca jamais eu vou ficar contra meu filho e vou também condenar ela. Porque cada qual sabe da sua vida. E é muito engraçado porque ele fala de Jesus, sabe? Só que é um falar que pra mim é da boca pra fora, não é de coração. Então eu já conversei muito com ele, já fiz muito ele ver, eu mando as reflexões para ele. Se ele ouve, se ele não ouve, não sei. Mas já fiz muito ele ver, já falei muito para ele. Meu filho, a droga tem 2 caminhos: cadeia ou cemitério. Não tem outro caminho para isso. Então, pra gente que é mãe, que eu fui criada numa família onde nunca se ouviu falar em droga. E até mesmo aqui no meu bairro, enquanto que jovem, eu nunca ouvi falar em droga. Depois que eu casei, que eu fui morar no outro bairro, eu comecei a ouvir falar, a até mesmo conhecer de ver, não de usar, graças a Deus. Mas é isso, gente. Tudo isso por causa da desobediência. Eu já vi coisas aqui na minha rua de quatro irmãos que foram criados somente pelo pai, que a mãe abandonou quando eram pequenos, que eles se tornaram drogados. Antes eles trabalhavam, depois eles pararam de trabalhar, começaram a roubar. E roubavam as casas aí de turistas, as casas aí, né? A minha aqui, graças a Deus, eu saio, deixo aberto, volto, sabe, se eu vou na mãe ou se eu vou no posto de saúde. Eu nunca tive esse problema. Mas eu já vi muita coisa aqui nessa rua, aqui, ganguezinha assim, ganguezinha, né? E se acham correndo atrás de um, porque roubou e não dividiu com eles, provavelmente. Esse um até é meu afilhado. Esse meu afilhado, ele regula a idade do meu filho mais novo, ele deveria ter uns 31 anos, né? E ele foi encontrado morto, ninguém sabe por quê, numa cidade fora daqui. Outro deles ninguém sabe por onde anda, porque essa ganguezinha proibiu eles de colocar o pé em bombinhas. Se colocar o pé em bombinhas, eles matam. E os dois mais velhos estão presos. Por quê? Porque não trabalhavam, porque roubavam, vendiam roubo para poder comprar droga. E assim, gente, eu como cristã, eu tenho dó, sabe? Eu tenho dó, tenho muita dó de pessoas desse tipo, de pessoas que se entregam assim à droga, que se entregam à prostituição, que esquecem de Deus, que não lembram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não é nessas coisas
que eles vão chegar ao Pai. Então, mesmo como fala aqui, né, na oração do Pai Nosso, né, que é a oração que o próprio Cristo nos ensinou, é uma oração que está na Bíblia, né? Porque ela é uma oração que ela convida a nos erguer à altura sábia e amorosa de Deus, para torná-la nossa. Porque a oração do Pai Nosso, meditem só a oração do Pai Nosso e entenda o que a oração do Pai Nosso quer dizer. Quando eu comecei a estudar na 5ª série, eu nunca vou me esquecer, tá? Eu tinha 11 anos. Quando eu comecei a estudar na 5ª série, nós tínhamos aula de religião na época. E a professora de religião nos ensinou passo a passo o que significava a oração do Pai Nosso. Porque Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então, cada refrão, ela dava a explicação do que queria dizer, né? Mas hoje em dia, nem mesmo a oração do Pai Nosso as pessoas fazem, né? Que é uma oração bíblica. Então, gente, eu vou parar aqui, por aqui, a minha reflexão. Ontem eu já fiz uma reflexão grande demais, porque é aquilo que eu falo, né? Sempre que eu começo a falar sobre a palavra, sobre essas coisas, eu gosto de dar explicações, gosto de dar alguns exemplos e se deixar eu fico falando a manhã inteira. Porque eu já sou faladeira por si própria, né? Então é isso aí, gente. Reflitam, reflitam muito sobre esse trecho que eu li e notem que Noé, mesmo sendo idoso e mesmo achando impossível fazer uma arca como Deus ordenou, ele conseguiu fazer a arca durante décadas. Ele conseguiu fazer a arca do jeito que Deus ordenou. Mesmo ele duvidando que ele conseguisse. E ele conseguiu. Então, tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos fazer, às vezes, mas vai ser impossível fazer isso. Jamais duvidamos que se estamos com Deus, tudo é possível. Porque, como diz a própria Bíblia, a nossa fé remove montanhas. Então, um beijão a todos, fiquem todos com Deus e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.